gente está aqui no Círculo Palmarino juntamente com o Bira. E antes da gente entrar na pergunta propriamente dita, eu gostaria que o Bira falasse um pouco sobre ele, sobre o trabalho dele, um pouco sobre o Círculo Palmarino. Por favor, Bira. Muito obrigado, Alisson. Eu sou o Bira, o Biratã, sou retirante nordestino de Sergipe e estou aqui em São Paulo há pouco mais de 4 anos. Faço parte dessa entidade que é o Movimento Nacional, é uma entidade nacional do Movimento Negro, que está em alguns estados, tem pouco mais de 10 anos que luta aí no combate ao racismo, através da militância política, mas também através do ativismo cultural, da cultura periférica, que a gente está aí fortalecendo e resistindo. Eu sou a Selma, estudante de filosofia, terceiro ano na FACOM, e eu queria perguntar para o Bira se ele viu, né, a matéria da Yasmin no programa da Globo, que sofreu preconceito quanto ao cabelo black, né, e toda a problemática racial e o que está por trás desse assunto. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, Selma, eu vi o acontecido e é lamentável, né, que coisas assim aconteçam. E geralmente esse tipo de coisa que aconteceu com a Yasmin acontece cotidianamente com as pessoas que são negras, quando elas entram no supermercado, que são olhadas de forma desconfiada, quando a polícia passa na rua. E esses casos de racismo, quando ele acontece nas grandes mídias, aí acaba tendo uma polêmica maior, uma publicidade maior, né? Agora, e é importante entender que esse caso dela é reflexo de uma sociedade que a gente vive, que é racista, apesar de que tenta negar isso o tempo inteiro, né? E o próprio Ali Kamel, que é o diretor de jornalismo da Globo, tem um livro chamado Não Somos Racistas, que ele acredita que o Brasil não é um país racista, e ele que é o cara que faz a censura jornalística da Globo. Então, isso está muito colocado, né? Porque a nossa sociedade, por ter sido escravizado os negros e as negras por mais de 400 anos, e ser o último país a abolir a escravidão, né? Isso gera consequências que a gente vê até hoje. O racismo, ele é um crime inafiançável, mas a maioria desses casos que acontecem, ele não consegue ser juridicamente colocado como racismo. O judiciário sempre muda para injúria, para infâmia, difamação, aliás. E a gente gosta de fazer uma diferenciação do que é o racismo para o preconceito e a discriminação. O preconceito, ele está aí colocado, e quando a gente tem um pensamento sobre alguma coisa, se a gente expressa esse preconceito sobre alguém, sobre um preconceito que a gente tem racial, acaba sendo uma discriminação, que foi o caso da Yasmin, que sofreu discriminação nas redes sociais, um espaço que as pessoas acabam vendo como uma terra de ninguém, sem lei, e acaba expressando aquilo que já está na sociedade, né? E o racismo, ele é independente da vontade pessoal, ele é estrutural, é aquele que determina quem que tem acesso a direitos, quem que não tem, quem que acessa ao serviço público, quem que sofre pela violência, os fatores sociais, né? E é interessante notar que essa criminalização, esse olhar do negro com inferioridade, com negação, de achar feio, de achar criminoso, isso tem uma história também, porque quando foi escravizado, para poder retirar a humanidade das pessoas, para justificar aquilo que por detrás tinha todo o interesse econômico de privilegiar uma elite colonial da época, para isso eles tiveram que criminalizar toda a cultura dos negros e das negras. Então isso foi um processo de criminalização, de diminuição da cultura, das religiões, de perseguição, que acaba criando toda uma imagem do negro como um ser inferior, como um feio, porque é essa imagem, inclusive, que a mídia produz quando estereotipa, né? Coloca lá o assaltante negro sempre, coloca lá a doméstica negra. Então esses papéis que vai sendo construído na sociedade. Então o que a Yasmin sofreu nada mais é do que um reflexo de toda essa estrutura que massacra diariamente e que a gente precisa combater. Você não precisa ser negro para combater o racismo, né? É um problema de toda a sociedade, dos negros, dos brancos. Um dos problemas mais graves que a gente vive hoje, a juventude está morrendo e a gente precisa combater isso. E por detrás de uma ideia que inferioriza a Yasmin,
tá a mesma ideia que justifica que bandido bom é bandido morto, porque são os negros que estão morrendo, então isso não gera comoção, isso gera toda uma naturalização. Então, a publicidade, ela ajuda nisso, né? Então, estar na TV, conquistar... Nós tivemos o filme Pantera Negra, que produziu aí um debate muito bom na sociedade, que foi um filme protagonizado por negros e contando história de negros e negras, dirigido por negros e negras, então vai criando toda essa revalorização, essa imagem positiva que é muito importante, né? E esse espaço falta também, né? A gente luta por cotas raciais nas universidades, é tudo uma expressão de uma coisa só, desse racismo estrutural que a Yasmin, infelizmente, foi vítima e um dia a gente precisa superar isso, viu, Selma? Que legal. Então tá aí. Solte seu cabelo, prenda seu preconceito. Obrigado, Bira. Obrigado. Valeu. Obrigado, Alisson. Valeu, Patrick. Ai, gente, tem que ter dado certo.